Olá, bem-vindos a mais um Papo com o Gestor da Rio Claro Investimentos. Meu nome é Pedro Jobim, estou aqui com o Márcio e hoje nós vamos falar sobre o mês de julho de 2022. Bom, Márcio, esse mês finalmente um mês um pouco mais positivo aí depois de toda a volatilidade que a gente vem vindo ao longo do ano. As bolsas subindo no exterior, principalmente ali nos Estados Unidos e na Europa. Queria que você falasse um pouquinho aí do cenário internacional, o que aconteceu. A gente continuou com a incerteza da guerra na Ucrânia, ela continua. A gente vê também o Fed subindo juros juntamente com o BCE, subiu 0,5%. Mas, no entanto, isso vem, na verdade, trazendo aquela recessão que vem se falando muito, um pouco, materializando um pouco, e isso só que é uma recessão guiada, né? No sentido de que a gente está se ajustando enquanto a coisa vem acontecendo aos poucos. E isso é 1000 vezes melhor do que uma recessão como a gente teve, por exemplo, em 2008, que foi um choque muito grande, ninguém estava esperando, e os agentes ali tendo que se ajustar muito rapidamente. Então, a gente consegue se ajustar, e isso é muito bom, porque dá uma claridade maior do futuro para os agentes, né? Então a gente vê aí as bolsas dando um alívio, o que foi muito interessante para as nossas carteiras, inclusive nas posições exterior. Perfeito. E a gente comentou aqui em alguns outros vídeos, né, sobre a incerteza muito grande. Então, o que a gente sabe aqui, com juros aumentando, isso desvaloriza a maior parte dos ativos, mas agora a gente já começa então a ter um pouco mais de certeza, né, de norte do que está acontecendo. Isso, a gente tem ali os países já se movimentando para tomar conta da inflação. Hoje, de fato, o problema maior do mundo é a inflação. A China tem um problema imobiliário ali dentro ali, uma crise imobiliária, uma crise de crédito que ela está conseguindo gerenciar, dando liquidez para a economia, né? Então é um ponto de atenção, não preocupa muito, é muito mais a questão inflacionária no mundo todo. E a gente está vendo agora os países de fato levando isso muito a sério, países que estavam atrás da curva correndo para chegar, da curva inflacionária, né? Então correndo para chegar e tentar diminuir ao máximo a inflação, abrindo mão do crescimento econômico. Mas de novo, algo que está sendo guiado. Então a gente está ali, por mais que exista uma incerteza no sentido de que a gente não sabe qual a intensidade, por exemplo, que o Fed vai subir a taxa de juros lá na frente, a gente sabe que, por exemplo, o Brasil está perto do juro terminal, a gente sabe já que essa subida de juros para conter a inflação pode gerar uma recessão, então os agentes já vão se ajustando, os investidores vão se ajustando aos ativos, né? Então isso traz uma claridade no sentido da tomada de decisão para o lado defensivo. Perfeito. Então aqui falando um pouco dos números, né, números bem fortes nos Estados Unidos e na Europa. O índice S&P 500, as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, subiu em julho 9,1%. Nasdaq, que é o índice das empresas de tecnologia, ele tem uma volatilidade um pouco maior, 12%. O índice Eurostoxx da Europa, 7,3%. A China aí, que estava recuperando ali dos lockdowns nos últimos meses, voltou a cair com essas incertezas ali do mercado imobiliário. E o Bitcoin também, que caiu muito ao longo do ano, voltando a ter algum fôlego ali junto e mostrando muito uma correlação que ele tem direta com a Nasdaq, com o índice de tecnologia. Os dois sofreram muito no começo do ano e esse mês recuperaram um pouco das perdas, mas ainda estão bastante negativos. E o ouro ali, que é bastante influenciado pelos juros em si, mais uma vez caindo, né? Então também um pouco mais de certeza, as pessoas aceitam tomar um pouco mais de risco nas bolsas, não faz muito sentido investir no ouro por causa dos juros altos, então acaba que ele se desvaloriza nesse período mesmo, ainda a gente estando num período de incertezas no mercado. E agora indo para o Brasil, também tivemos um mês tão bom, as bolsas brasileiras não caíram tanto quanto as bolsas lá fora ao longo do ano, mas também não subiram tanto esse mês, mas tivemos um mês positivo, aí, com o Ibovespa subindo 4,7%. Como é que foi o cenário aqui? O cenário interno foi um cenário que favoreceu bastante a queda da inflação, né? Então a gente teve o governo tomando medidas, como por exemplo o teto do ICMS de 17% para os combustíveis. Então
fazendo com que a inflação caísse nesse mês, né? Referente à pressão inflacionária que vinha numa crescente grande, né? Então isso foi bem interessante. A gente vê já que no curto prazo a tendência de fato ela é deflacionária, mas no macro continua uma pressão inflacionária grande, dada a guerra, dada a dificuldade ali dos insumos circularem, mas no curto prazo aqui dentro do Brasil a gente vê de fato que a inflação caindo. E a inflação caindo, ela favorece, ela dá um respiro também muito grande para a população como um todo, né? E também tem um fator ali muito grande para o mercado. Então o mercado gostou disso e a gente vê aí julho sendo bem interessante. Perfeito. Então, completando aqui os índices, o IFIX subiu um pouco, aí o índice dos fundos imobiliários, perto da estabilidade ali, mas também esses ativos vêm pagando bons dividendos aí depois das quedas que tiveram e com a recuperação da economia. Dólar caindo 1,6, o Brasil se valorizando, mas não foi só o Brasil, né? Ele caiu em relação à maior parte das moedas, assim como subiu muito ao longo do ano, mas nossa moeda aí retomando também um caminho aí de valorização depois das perdas que teve nos últimos meses. CDI 1,03, né? A gente deve ter provavelmente mais um aumento agora em agosto. E os títulos IPCA+, né, até os de curto prazo, se desvalorizaram um pouco também com essa expectativa de deflação, né, principalmente puxada pela parte de transporte. Sim, sim. Isso é interessante, né? Assim, no mundo todo a gente está vendo os investidores, os gestores sendo muito conservadores, por mais que eles tenham até, eu sou gestor agressivo, eles estão sendo muito conservador no sentido de que agora uma alocação macro seria long dólar, basicamente, para você de fato ser mais defensivo. E carregando os juros, né? Na ideia de que um título hoje, amanhã a taxa caindo, ele valoriza e você tem ali um ganho que pode ser bem expressivo. Perfeito. Então, nesse curto prazo, a gente vai ter esse movimento, inclusive com a eleição, né? No Brasil também não está para passar sem falar um pouco da eleição, que vai trazer mais volatilidade para o bem e para o mal, o mercado vai mexer. Inclusive taxas de juros, então pode ter algum choque mais temporário, nada que vá de fato a se prolongar muito, mas que vai passar e que de fato essa visão ainda de o carrego da taxa de juros, quando ela de fato cair, a gente olhar para o PU dela, vai ser bem interessante, para o preço dela, né, vai ser bem interessante, e aos poucos a gente vai ver também os investidores olhando o dólar e falando, talvez eu consiga tomar um risco a mais em outros ativos, um ativo de renda variável, a bolsa, por exemplo, que estão bem descontados, né? Então a bolsa de fato está barata. É claro que ela é barata não significa que a gente vai investir nela só por estar barata. Existe um momento correto para isso, que a gente está sempre muito de olho e analisando. Ficar barata durante muito tempo. Exato, né? Exatamente. E o custo de oportunidade com juros altos é muito grande. Exatamente. Então a gente vê ali, esse mês foi muito característico de um olhar mais otimista dos investidores, no sentido de que a gente tem o ouro caindo, um ouro que geralmente é um ativo contra a inflação, então a gente vê ele caindo, a gente vê a inflação caindo, já uma perspectiva da taxa de juros chegar na taxa de juros terminal, aqui no Brasil de 13,75, então provavelmente vem um aumento aí que a gente espera de 0,5% no Copom, e as bolsas subindo. Então de fato foi um mês bem interessante e um mês que favoreceu bastante nossas carteiras também. Perfeito. Aí queria que você falasse um pouquinho como foi a performance das carteiras, como isso tudo influenciou. Acredito que basicamente todos os ativos que a gente tem acabaram subindo ali, com exceção do dólar, que se desvalorizou, mas a ideia é realmente ele ser um hedge ali dentro, né? Exato. Com relação às carteiras, a gente em média ali conseguiu bater o CDI em julho em torno de 110 a 120, depender do perfil do investidor, 120 CDI. Como a gente é uma casa mais conservadora, de fato, esse é o nosso objetivo. Com relação aos FIIs, a gente conseguiu, inclusive, montar uma carteira ali que está pagando um rendimento de 1,27 mais ou menos de dividendo, então também muito interessante, lembrando que isso é livre de imposto de renda, então de fato bem interessante, isso aí gera em torno ali de um 16% acumulado no ano, então é de fato um rendimento interessante. Então, no composto, no geral, a casa foi muito bem, as carteiras foram muito bem,
e a gente espera que continue. Né? Não, fantástico. Então, muito obrigado aí, Márcio, mais uma vez. Muito obrigado a todos vocês que assistiram. Entre em contato aqui com a Rio Claro, com seus planejadores, caso tenham dúvidas, para a gente responder no próximo Papo com o Gestor falando sobre o mês de agosto.